pessoas, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje a gente vai falar novamente de tag literária. Só que dessa vez eu trouxe a tag do primeiro livro, tá? Como vocês sabem, colinha aqui na mão para eu ir lendo aqui a perguntinha enquanto eu mostro o livro para vocês, tá? Essa tag eu vi ela no canal do GF, né, do Geek Freak, do Victor, então eu vou deixar aqui no box de descrições o link lá do vídeo dele, né, que ele traz a tag. Se eu não me engano, a tag é original dele, não tenho certeza, mas se não for, eu vou deixar aqui também a tag do criador original, tá? A gente tem 10 perguntinhas aqui sobre primeira vez, né, primeira vez sobre leituras, qual o primeiro livro, a primeira vez isso, a primeira vez daquilo. E como vocês sabem, meus livros estão aqui do lado, eu vou ler a perguntinha e vou pegar o livro para mostrar para vocês se eu tiver ele aqui, tá? Então, 10 perguntinhas, vamos lá, vamos ser rápido, né, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, bora começar aqui com a primeira pergunta, que é: o primeiro que te introduziu ao hábito da leitura? Eu acho que é o primeiro livro, né, vou ter só o primeiro. O primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura. Eu já falei aqui várias outras vezes sobre Os Miseráveis em edição paradidático, que foi o livro que eu li, o primeiro livro que eu li, assim, que eu lembro, né? Eu tô colocando ele aqui de novo porque eu tenho muitas primeiras vezes de hábitos de leitura, tá? Eu tenho Os Miseráveis que eu li lá na infância, quando eu queria ser Cosette na peça, e depois dele eu fui atrás de ler outros livros, eu li um livrinho ou outro, então eu construí um pequeno hábito na época, mas eu acabei deixando de lado, porque era criança, né? Não conseguia ficar parada. E depois desse livro, muito tempo depois, ali na adolescência também, eu tive um outro primeiro livro que me introduzia a um certo hábito de leitura ali na época da adolescência, que foi O Assassinato Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu lembro que, olha que faz tempo, viu? Eu lembro que eu gostei muito dos livros da autora, sabe? Eu li O Assassinato no Expresso do Oriente, nessa ediçãozinha, essa edição era um box, tá? Que vinha com 3 livros e eu fiquei encantada, eu queria ler todos os livros da autora. Eu li esses livros, né, que eu tinha no box, na verdade não era meu, era do meu namorado. E ele tinha um outro box também da Agatha Christie, com outras 3 histórias, e eu lembro de ler essas histórias e também adorar. E eu lembro que mais ou menos foi nessa época também que eu comecei a pesquisar mais sobre livros, que outros livros eu poderia ler. Eu nunca consegui escolher bem um livro para ler, então era difícil escolher um livro e ler ele. Mas eu lembro que foi a partir da Agatha Christie que eu comecei, que me veio essa percepção de que ler é legal, sabe? Não, minto. A partir dos Miseráveis eu tive essa percepção de que ler é legal. Na adolescência eu recuperei essa percepção de que ler é legal. E na época eu consegui, assim, a trancos e barrancos, incluir um livro ou outro conforme os anos iam passando, tá? Não foi nada, assim, muito frequente, tá? Agora, hábito mesmo de ler todos os dias ou ler quase todos os dias, foi esse livrinho aqui, que é Todas as Garotas Desaparecidas da Mega Miranda. O que é que acontece, tá? Eu já conhecia, assim, o Booktube, né? Eu via vídeos no YouTube, comecei a ver vídeos, inclusive, da Bel Rodrigues sobre leitura, sobre thrillers, né? E aí, eu comecei a lembrar do quanto eu gostava de ler, né? Eu lembrava ali dos livros do Dan Brown que eu tinha lido, dos livros da Agatha Christie, eu me lembrei lá dos Miseráveis, né? Quando eu li, eu adorei aquela leitura. Só que eu tinha uma percepção de que leitura não era pra mim, porque livros eram muito caros e eu não podia comprar livros. Sim, livros são muito caros, pelo menos em sua maioria das vezes, mas agora eu trabalhava, né, gente? Eu poderia ter aí quantos livros eu quisesse, entre aspas, né? Dando um jeito eu conseguia. E Todas as Garotas Desaparecidas foi o primeiro livro que eu comprei nessa minha nova era de hábitos de leituras. Se eu não me engano, foi em 2019. Foi o primeiro livro que eu comprei, o primeiro livro que eu decidi, assim, que a partir desse eu vou transformar a leitura em um hábito e eu não vou largar mais. Então, desde este livro, eu não parei mais de ler. Óbvio, já fiquei semanas sem ler, já fiquei semanas sem ler, já fiquei meses sem ler, já fiquei meses sem ler. Mas nunca foi, assim, uma parada definitiva de não voltar. Muito pelo contrário, eu sempre me programava pra
para voltar para as leituras e sempre ter um livro, ler um pouquinho, nem que seja por dia. Então, Todas as Garotas Desaparecidas foi o último livro que me trouxe o hábito definitivo, sabe? Assim, de ler todos os dias. Mas todos esses outros primeiros livros que eu tive, eles me deram um hábito na época, sabe? Depois deles eu li durante um tempo e parei, fiquei aí com uma janela muito grande de não leituras, né? Vamos lá. A segunda pergunta é: o primeiro livro que te apresentou a um gênero novo? Nossa, eu poderia colocar milhares aqui, sabe? Milhares, porque até então eu só lia Agatha Christie, né? Romance policial. Então, Agatha Christie podia ser ali o primeiro livro que me introduziu a romance policial. Dan Brown podia ser ali a ficção, essas coisas do tipo, tá? Mas eu tenho livros muito específicos, por exemplo, Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, foi o primeiro livro de fantasia que eu li. Não, eu não comecei por Harry Potter. E eu não queria começar por Harry Potter, eu tinha um preconceito com Harry Potter. Então eu quis começar a ler fantasia, alta fantasia ou qualquer outra fantasia, por um livro único, sabe? Eu não queria uma série, porque fantasia... Eu tinha um certo preconceito com fantasia, sabe? Pra mim, fantasia era coisa de criança, não era coisa pra mim, eu, grande intelectual, né? Então, quando eu li Neil Gaiman, quando eu li Lugar Nenhum, eu simplesmente amei esse livro. Esse livro é um dos meus favoritos da vida. Da vida. O Marquês de Sabaraki é o meu autor favorito. Eu adoro... Meu autor não, meu personagem favorito. Eu adoro os personagens desse livro. Eu adoro a trama desse livro. Eu amo os vilões desse livro. Por mais cruéis que eles sejam, eu consigo amar toda a ambientação, toda a transformação dos personagens, toda a evolução, sabe? E o final desse livro é muito gostoso, sabe? Aquela sensação que o autor te dá de que essa jornada acabou. E depois, quando ele te resgata dessa sensação de fim, com um novo começo, não, peraí, eu acho que a gente consegue viver isso aqui um pouco mais. Nossa, essa sensação é muito maravilhosa. Então, Lugar Nenhum, do Neil Gaiman foi o meu primeiro livro de fantasia, é um dos livros que eu mais amo, é a minha fantasia favorita, por enquanto, favorita da vida. E essa foi a minha... E foi a partir dele que eu me abri para outras fantasias, inclusive Harry Potter, sabe? Depois de ler fantasia e perceber que fantasia não era aquilo que eu achava, né? Que era estupidez, que na verdade o meu pensamento é que era um pensamento estúpido, eu me abri para outras fantasias e foi aí que eu comecei a ler outros livros, inclusive o próprio Harry Potter, né? Que geralmente as pessoas começam por ele. E um outro primeiro livro, assim, de um primeiro gênero foi O Conto da Aia, da Margaret Atwood, que me apresentou as distopias. Eu nunca tinha lido distopia, sabe? Eu já tinha ouvido falar em 1984, eu já tinha ouvido falar em A Revolução dos Bichos, eu já tinha ouvido falar em Fahrenheit 451. São grandes clássicos aí da fantasia, né? Admirável Mundo Novo, eu também já tinha ouvido falar demais. Só que eu nunca tinha lido. E eu fiquei com certo receio de começar a ler distopias através desses livros, porque eu tinha, assim, um receio de não entender, sabe? De ser algo muito difícil, de ser algo além do que eu conseguiria entender. Então, eu decidi começar a ler distopia pelo Conto da Aia. E não só por isso, né? A gente teve aí a série, a Handmaid's Tale, e eu não lembro se eu assisti a série antes do livro, a primeira temporada. Mas eu lembro que eu acho que eu assisti a série antes do livro, e aí eu gostei, fui atrás do livro, alguma coisa assim. Então, além de ser uma distopia, ó, tudo marcadinho, foi um livro muito impactante, né? Um livro pesado, um livro com uma história que te dá um nó na garganta, um livro que ele não te deixa muito esperançosa sobre a vida, que, querendo ou não, é um espelho da nossa realidade. Esse é o Edgar. Então, vem cá, filho. Dá um oi pra galera, Edgar. Ah, ele quer a mamãe. Se vocês ouvirem um barulhinho, é porque o gato tá aqui, tá? É assim mesmo que a gente vai gravar agora. Enfim, quando eu comecei a ler O Conto da Aia, eu tive um pensamento tão crítico e tão surreal, sabe? Tão de realidade, de que as distopias, elas falam muito mais sobre a nossa realidade, o nosso momento atual, do que realmente um futuro distópico, alguma coisa do gênero. Então, o Conto da Aia me apresentou as distopias e desde então eu simplesmente amo distopia.
é difícil eu não gostar de algum livro que seja distopia, né? Depois dele, eu li aí os nossos clássicos, né? A nossa tríade. Eu li o Fahrenheit, eu li a Revolução dos Bichos, eu li ano passado, 1984. Eu ainda não li o Admirável Mundo Novo e também não li Piquenique na Estrada, mas vai ficar aí sendo dos próximos capítulos, né? Então, bora lá para a próxima pergunta. A terceira pergunta é: primeiro livro favorito? E assim, eu poderia colocar qualquer livro da Agatha Christie aqui, mas eu lembro de um livro que eu lembro de ler e simplesmente amar, sabe? Conforme eu ia ler, eu lembro de amar esse livro muito antes da leitura, só de saber mais ou menos sobre o que ele se tratava, e eu tô falando de O Símbolo Perdido do Dan Brown. Aqui a gente tem mais uma aventura do Robert Landon, só que dessa vez ele vai ali desvendar alguns mistérios, a gente vai ficar sabendo um pouco sobre a maçonaria. E eu sempre fui muito curiosa sobre a maçonaria, sabe? Eu acho que muita gente também, né? Ela é tão misteriosa, muito cheia de coisas não reveladas. A gente não sabe muito sobre o que acontece lá dentro. Então, quando eu soube que o Símbolo Perdido ia tratar sobre esses segredos da maçonaria, nossa, eu fiquei louca antes de ler o livro. E como eu já gostava das histórias do Dan Brown, né? Eu já tinha lido Anjos e Demônios, já tinha lido o Código da Vinci, eu fiquei simplesmente louca para ler logo esse livro, então eu fui atrás, comprei esse livro, li, amei, de toda essa saga do Robert Landon, esse é o meu favorito, quero reler essa história. Falta terminar, né, tem outro livro aí que vem depois dele, que se não me engano, O Inferno, e depois dele tem outro, mas assim, de todos, esse é o que eu mais amo, foi o meu primeiro livro favorito, foi um livro assim que eu lembro de simplesmente amar, antes de começar a ler, amar durante a leitura, e amar no final. Sabe quando você aposta que um livro vai ser 5 estrelas e favorito e você acerta e aquele livro se torna um favorito ou 5 estrelas? Pronto. Essa foi a sensação que eu tive com esse livro. Bom, pessoal, deixa eu fazer aqui uma pequena pausa dramática nesse vídeo, que no momento da edição eu percebi que eu acabei pulando uma pergunta que é a pergunta de número 4. O que é que acontece? Eu tinha a pilha de livros, né, para mostrar para vocês, e conforme eu ia olhando a lista, né, a pilha de livros, eu ia comparando com as perguntas, e por algum motivo eu acabei pulando essa pergunta. Eu acho que porque eu não vi o livro, né, em questão que eu deveria falar, e aí como o próximo livro eu meio que já saberia de qual pergunta seria, eu acabei colocando ela na frente. Mas enfim, a pergunta de número 4, que é a que está faltando, é: o primeiro livro que te fez chorar? E assim, aqui eu coloquei um e-book, né? Como eu disse, não tem um livro físico, que é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Eu lembro de ter lido, por exemplo, A Menina que Roubava Livros, e eu ter me emocionado com aquele livro, mas eu acho que eu não cheguei a chorar, propriamente dito, porque se eu tivesse chorado, eu creio que eu me lembraria, né? Mas o Flores para Algernon foi o livro que me fez chorar copiosamente no final da leitura, né? Primeiro que eu passei o livro todo com aquele nó na garganta, muito emocionada, achando mesmo que a qualquer momento eu ia me debulhar em lágrimas, e acabou que não. Mas no final, gente, no finalzinho, na última frase, tá? Quem leu, acho que deve lembrar e saber do que eu tô falando. Naquela última frase, eu não consegui segurar as lágrimas e eu chorei muito, sabe? Eu chorei eu acho que eu tava a leitura toda engasgada com isso, e no final eu acabei colocando tudo pra fora. É tão engraçado que nesse mesmo dia, o meu namorado tava lá em casa, ele chegou assim no momento que eu tinha acabado de terminar o livro. E eu tava chorando, e ele ficou meio preocupado o que era que tava acontecendo. E aí eu tive que explicar pra ele o porquê que eu tava chorando e dar ali, né, um parecer de mais ou menos o que acontecia no livro, porque eu acho que ele não ia ler. Mas até hoje eu fico meio emocionada quando eu lembro, assim, de algumas coisas que o personagem passou e como o autor fecha todo o livro, e como o livro termina e como ele acaba tocando a gente, né? Mas enfim, é isso, a quarta pergunta que ficou faltando, e agora vamos continuar. A próxima pergunta é: o primeiro livro que você detestou? E, gente, eu tenho uma relação de amor e ódio com esse livro, tá? Que é
A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, e eu tenho essa edição que saiu pelo Intrínsecos, tá? Essa aqui é mais ou menos como vai ser, como é a capa, né, da edição comercial. Bom, por que que eu odiei esse livro? Gente, eu detestei os personagens, eu detestei a trama, eu detestei as motivações, eu detestei tudo desse livro, tudo, sabe? Eu simplesmente não gostei. Os personagens, eu achei eles detestáveis, sabe? Todo mundo, não é que todo mundo ruim, porque isso é um traço da realidade, né? Só que, sei lá, as motivações das pessoas, o que elas faziam, as atitudes, o que resultava a partir dali, a, a personagem principal, que é uma adolescente, que é uma criança, uma adolescente aqui, ela é detestável. Eu sei, gente, ela é só uma criança, ela é só uma adolescente, mas mesmo assim, muito mimada, muito chata, ai, gente, não dá. E os outros personagens também, assim, simplesmente não deu. Só que por que eu tenho uma relação de amor e ódio com esse livro? Porque ao mesmo tempo que eu tava detestando tudo que estava acontecendo, eu não conseguia largar essa leitura. A escrita da autora, ela me prendeu. Eu não conseguia simplesmente parar de ler. Eu queria saber o que aqui ia acontecer, por mais raiva que eu estivesse passando. Então, assim, apesar de ter detestado, eu acho que eu, sei lá, dei 2 estrelas para esse livro. E eu não tô falando que é ruim porque a escrita é ruim ou porque o formato é ruim, não. Eu tô falando de história mesmo. Eu detestei as histórias aqui, os personagens. Detestei, tá? Então, se a intenção da autora era realmente te fazer detestar todo mundo, pausas para ela, eu amo Helena Ferrante. Mas eu acho que não. Eu acho que ela não queria que a gente detestasse todo mundo aqui, detestasse tudo que ela tinha escrito, né? E vendo algumas resenhas, vendo algumas outras opiniões, eu vi que realmente as pessoas também detestaram esse livro, né? E inclusive disseram que ele era completamente diferente de outras obras da autora, né? Tipo a tetralogia, ou não sei se a tetralogia é o mesmo da Amiga Genial, ou alguma coisa assim. E eu tinha muita curiosidade de ler Helena Ferrante, sabe? Porque pelo que as pessoas falavam, os livros dela eram simplesmente maravilhosos. Ela escrevia, assim, uns livros tocantes, histórias chocantes e tal. E eu queria ler algum livro da autora, mas eu não tinha vontade de, sei lá, ler uma série gigante de 7 livros, de tantos outros livros. E quando nos Intrínsecos veio esse livro, eu fiquei, assim, super empolgada, sabe? Pronto. Chegou a minha hora de conhecer a escrita da autora. E, nossa, foi simplesmente decepcionante. Eu disse que nunca mais leria nada da Helena Ferrante, acabei pagando minha língua e comprei um e-book, um outro e-book, né? Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, tá? Eu tô só com a mão aqui porque o gato tá aqui no meu colo, tá, gente? A próxima pergunta é: o primeiro calhamaço que você leu? Edgar, tu vai ter que me dar licença porque eu preciso levantar este livro. Quer aparecer, meu filho? Eu estou falando de It, a Coisa, do Stephen King. Primeiro, Senhor Calhamaço, que eu li no ano passado, finalzinho do ano passado. Nunca tinha lido um livro de 1000 e tantas páginas, eu nunca tinha lido um livro de 800, 900 páginas. Foi o primeiro calhamaço que eu li. Amei essa história, simplesmente foi super desafiadora. Eu li ele com a ajuda de um audiobook, porque eu acho que se eu tivesse lido só o livro mesmo, eu não teria terminado tão cedo, ainda estaria com essa leitura pela metade. Mas ler com o audiobook foi muito empolgante. Tinha momentos que eu lia junto, né, com o audiobook e lendo o livro. E assim, nossa, amei. Amei, sabe? Amei. Me tirou um pouquinho do medo que eu tenho de calhamaços, né, de leituras longas, de leituras que possam ser aí só uma encheção de linguiça, porque, né, prolixo do jeito que Stephen King é. Mas eu simplesmente amei It, a Coisa, foi meu primeiro calhamaço e me deu coragem aí pra seguir, né, pra ler outros calhamaços que eu tenho aqui na minha estante. A próxima pergunta é: o primeiro livro fora da sua zona de conforto? E aqui eu tenho mais um livro do Intrínsecos, dessa vez A Casa Holandesa, da Anne Patchett. Empate, deixa eu ver se eu tenho aqui o marca-página pra mostrar a capa, não tenho. A Casa Holandesa foi o primeiro livro assim que me tirou da minha zona de conforto, porque eu estava muito acostumada a ler, por exemplo, um romance policial, uma distopia, uma ficção científica, um livro assim que tivesse uma história surpreendente, que tivesse um grande acontecimento, que fosse, sei lá, tivesse algo grande acontecendo.
E a Casa Holandesa não. A Casa Holandesa é um drama familiar, é uma trama familiar. Ela é meio parada, sabe? Ela tem um ritmo ali meio parado, mas ao mesmo tempo é muito envolvente, né? A gente acompanha os personagens ao longo dos anos, o que acontece ali com eles, com as famílias deles, com a trama que tem, né? A grande trama que tem. É os conflitos familiares, é os conflitos pessoais, é os conflitos de relação. Então, tudo isso era completamente diferente daquilo que eu costumava ler, porque eu estava acostumado com livros que tinham um pouco mais de ação. E a Casa Holandesa, ela não tem isso. E se eu fosse pegar esse livro numa livraria ou numa biblioteca assim para ler, eu não leria, sabe? Eu simplesmente acharia que esse livro seria ruim, seria muito parado, que nada acontece feijoada, mas eu simplesmente amei. E a partir desse livro foi que eu consegui me permitir também a ler outros livros que não tivesse grandes acontecimentos, sabe? Eu li um segundo livro, que também do Intrínsecos, que ali é também assim, com essa sensação meio parada que a gente só tem ali. A evolução do personagem como pessoa, não necessariamente grandes acontecimentos, fatos históricos, assassinatos, coisas assim. E eu simplesmente amei. Então, foi o primeiro livro que me tirou da minha zona de conforto, foi um livro que me fez gostar de romances de formação. E eu simplesmente amei a Casa Holandesa, sabe? E eu gostei da Casa Holandesa mais por essa questão, sabe? Por ele me tirar de uma zona de conforto e não necessariamente pela trama em si, pela história em si, tá? Então, fica aí a recomendação pra você também. Vamos lá. 8ª pergunta. A primeira série que você leu sem ser Harry Potter. A primeira série que eu li também foi Harry Potter, tá? Mas vamos lá. Considerando série, livros seguidos em que para você ler o segundo você precisa ler o primeiro, eu não li ainda uma série completa. A mais perto, sem ser Harry Potter, né? A mais próxima assim, de uma série completa que eu li foi Percy Jackson, que na verdade ainda falta o último livro. E o que é que eu posso dizer de Percy Jackson? Nada, porque eu pretendo gravar um vídeo aqui pro canal falando quais as minhas percepções sobre Percy Jackson. Mas fica aqui já a minha resposta é que Percy Jackson é a série mais completa, né, até então, que eu li, sem ser Harry Potter. Eu já abri algumas séries e eu já li alguns livros, por exemplo, esses livros do Dan Brown, né, com as aventuras de Robert Langdon. São todos os livros que com o mesmo personagem, que as histórias elas são parecidas, sempre tem ali uma coisa para resolver, só que não necessariamente você precisa ler os livros em sequência, né? Você consegue ler eles separado. Então eu não considero bem uma série. Série mesmo, de que você precisa ler um livro seguido do outro. Só li Harry Potter e como não pode Harry Potter, fica aqui Percy Jackson. A 9ª pergunta é: o primeiro livro que você jamais pensou que gostaria por ser de um gênero que você não tem costume e amou. Eu tenho aqui um livro que eu ganhei ele, que se eu não tivesse ganhado, eu com certeza não adquiriria esse livro, não compraria esse livro para ler. E eu tô falando de Mulherzinha, da Louisa May Alcott. E eu nem sei dizer se esse livro, ele é fofinho, se ele é legal, se ele é muito massa. Porque ele é tudo isso, sabe? Mulherzinhas foi uma leitura que eu fiz assim, muito como quem não quer nada, sabe? De forma totalmente despretensiosa. Eu peguei o livro pra ler só mesmo porque eu queria, sei lá, dar check nessa leitura. E, vamos lá, vamos ver o que é que vai ser. E eu amei. Se tivessem me dito sobre o que a história se falava, né, sobre o que acontecia assim por alto, talvez eu não tivesse me interessado. Porque não é exatamente o tipo de história que eu gosto. Geralmente eu não leio romances de formação. E ainda mais Mulherzinhas, né, que ele tem ali um teor um pouco mais educativo, digamos assim, né, de um manual de boas maneiras para boas meninas, alguma coisa do gênero. Só que, e eu confesso assim também que eu fui com um pezinho atrás para essa leitura, porque eu meio que já sabia sobre isso, sabe? Mulherzinhas fala muito sobre coisas que mulheres devem fazer, como devem se portar. E eu encontrei um livro completamente diferente daquilo que eu imaginava que seria e do que eu tinha visto que é. Não tão diferente exatamente, mas também ele não é assim tão grosseiro dessa forma como haviam dito, como eu vi em algum lugar falando sobre isso, tá? Então, eu simplesmente amei Mulherzinha, ele tá todo marcadinho, ó.
Eu fiquei feliz com essas meninas, eu me emocionei com elas, eu torci por elas, eu fiquei triste. Então, Mulherzinhas me tocou de um jeito que eu nunca imaginei que fosse me tocar. E assim, né, o primeiro livro de um gênero que eu jamais achei que eu fosse gostar, sabe? Ah, peraí, deixa eu fazer aqui uma observação. Faltou eu mencionar um livro aqui na segunda pergunta, que é um livro que te apresentou a um gênero novo. Eu falei de O Conto da Aia e falei de Lugar Nenhum. Mas esqueci de falar de Orgulho e Preconceito da Jane Austen, é porque eu não tenho o livro aqui, tá emprestado, e eu fui falando, acabei esquecendo de comentar sobre esse livro. Orgulho e Preconceito me apresentou aí aos romances de época, tá? Apesar de eu saber que Orgulho e Preconceito não é necessariamente o melhor livro de romance de época, já vi algumas discussões sobre o gênero, né, sobre o tipo, assim, mas foi o primeiro livro de romance de época que eu li, sabe? Quando eu quis começar a ler romance de época, eu não sabia exatamente por onde começar. Então eu pensei, por que não começar por um clássico? Por aquilo que é considerado um clássico? Eu acho que não tem muito erro e eu acho que eu fiz certo, tá? Porque se eu começasse por outro livro, talvez eu não fosse gostar do livro, do conteúdo, do gênero, enfim. E eu simplesmente amei Orgulho e Preconceito, eu achei muito divertido, eu achei muito diferente. E me apresentou também a romance, né? Porque, querendo ou não, é um livro de romance. E eu nunca fui de ler romance, gente. Eu tinha um preconceito enorme com romance, sabe? Eu ficava com o pé atrás. Ah, não, romance é coisa de mulherzinha. Eu gosto de coisas mais agitadas, gente. Que preconceito horrível. Eu era uma pessoa muito preconceituosa com livros, sabe? E ler Orgulho e Preconceito me abriu a mente, assim, de... Nossa, Dandara, sabe? Quanta bobagem tu tá falando. E quantas histórias maravilhosas tu tá perdendo. Se eu tivesse lido antes, talvez eu tivesse amado, já tivesse aí uma maior bagagem de romances de época, né? Mas enfim, Orgulho e Preconceito também me apresentou a um gênero que foi os romances e romances de época, que eu esqueci de mencionar aqui. Agora, bora voltar para a linha do tempo normal. E a 10ª e última pergunta é... O primeiro Guilty Pleasure. Ai, gente. Assim, hoje eu acredito que a gente não precisa ter vergonha dos livros que a gente leu e que a gente gostou, por mais que a maioria da crítica, né, a maioria críticos mesmo literários, ou a maioria crítica da população, né, das pessoas comuns como a gente, não gostem, a gente não precisa ter exatamente essa vergonha, mas eu não pensava assim há um tempo atrás. Então, o meu primeiro guilty pleasure é 50 Tons de Cinza, tá? O que é que acontece? Vamos lá, vou contextualizá-los. Eu era ali uma adolescente de 17, 18 anos, no auge dos meus hormônios, e eu ouvi a minha chefe falando sobre um livro que tinha umas cenas picantes que eram maravilhosas. Ela foi viajar com o esposo para o Canadá e durante toda a viagem ela leu esse livro e ela não conseguia parar de pensar. E aí eu ouvindo aquilo assim, eu fiquei, que livro é esse? Vou atrás. Fui atrás, comprei o livro, li o livro, adorei. Gostei das cenas hot, sim, gostei da trama que não tem trama, mas eu gostei. Na época eu achei, nossa, eu nunca tinha lido um livro que tinha cenas daquela forma, sabe? Eu nem sabia que era possível ter, nossa, é uma leitura muito adulta, né, e tal. E aí eu gostei, na época eu gostei, achei legal e tal, mas o que é que acontece? Eu já tinha, obviamente, acesso à internet, e aí eu fui pesquisar mais, porque eu lembro que o livro foi caro, eu fui numa livraria, se eu não me engano foi na Cultura, comprar esse livro. E aí eu fui pesquisar mais sobre esse livro, né, saber se tinha uma continuação, e tinha, o que é que ia se desenrolar, o que é que tinha acontecido com o Christian, com acho que é Natasha, né, não lembro mais. Acho que é Natasha, não lembro, enfim. E aí eu fui pesquisar na internet, né? Foi quando eu comecei a ver algumas resenhas, não só dos 50 Tons de Cinza, como das suas sequências. E eu fiquei tipo, nossa, as pessoas odeiam esse livro. Muita gente, né? Algumas pessoas odiavam. Outras amaram, outras amam até hoje. E, só que assim, eu, Dandara, sem ser influenciada não necessariamente influenciada pelas resenhas, quando eu fui atrás da sinopse do segundo livro, e que eu vi as resenhas, eu pensei, nossa, sério, nada acontece? Só mais do mesmo, né? Só aquela interação furtiva entre eles. Então, o meu interesse maior na continuação
era saber o que tinha acontecido com o Christian, né? Por que que ele era daquele jeito? Quais eram os segredos? Por que que ele era tão misterioso? E se a meninazinha lá ia aguentar isso? Era isso que eu queria saber. Por mais que as cenas picantes, elas empolgassem a gente, ela me empolgasse, né, durante a leitura, e elas saltassem assim aos olhos, eu não tive coragem de pagar no segundo livro para algo que só ia se desenrolar, sei lá, no terceiro, quarto, eu nem sei quantos livros tem a saga. Eu não queria isso, né? Sem falar que, pelas resenhas que eu tava vendo, era tipo assim, era muita cena hot, era muita cena quente, mas trama mesmo, desenrolar, não desenrolava. Então eu pensei, não faz sentido pra mim ler um livro que não sai disso, sabe? Não é só isso que eu quero ver. Então ali eu murchei e eu não quis mais saber do livro, não quis mais saber da continuação. Só que, gente, eu gostei do primeiro livro quando eu li, né? E eu tinha vergonha de dizer que eu gostei, né? Eu ficava, nossa, nunca vou dizer que eu gostei de 50 Tons de Cinza. Quando as pessoas falavam de 50 Tons de Cinza, aquele livro, uma paia, eu li e detestei. Mentira, eu li e gostei. Então, gostei do 50 Tons de Cinza, gostei do primeiro livro, mas gostei assim, porque era um livro que eu não sabia nada sobre o que acontecia, que eu li só por ouvir alguém dizendo que era muito legal e porque era, obviamente, era a primeira vez que eu tava vendo algo mais picante em um livro, eu não sabia que isso era possível, não sabia que isso existia. E aí depois eu perdi o interesse e realmente nem é tudo isso, sabe, gente? Mas eu lembro de ter gostado e, né, não vamos diminuir o que a gente gostou só porque a maioria não gosta, não é mesmo? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta tag. Muito divertida, né? Muito simples, 10 perguntinhas, fáceis de responder, bem leve. Tag de primeira vez é legal, sabe? Eu tive que puxar na memória alguns livros e aí eu fui relembrando algumas coisas, tendo algumas sensações e percepções que há muito tempo estavam guardadas. Então foi muito legal responder essa tag, trazer ela aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram. Me conta aqui, vai, gente, abre o coração pra mim, me conta qual é o guilty pleasure de vocês. Também é 50 Tons de Cinza? Coloca aqui pra mim, vai, deixa eu saber qual é o guilty pleasure de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não se esquece de dar um like, de curtir, compartilhar, comentar. Ativar o sininho para não perder as novas notificações, né, quando tiver vídeos novos. E a gente se vê no próximo vídeo, tá, gente? Um abração!